Oi, meus lindos, vamos para a nossa segunda aula desta quinta-feira, não é isso? Nossa segunda aula quinta-feira, dia 25. Nosso assunto agora é geografia. Peguem seus livros de geografia e vamos abri-lo na página 48, ok, meus lindos? Vamos lá. Vamos observar essa visão maravilhosa que é o nosso mapa Brasil aqui na página 48, né? O nosso Brasil. Abriram? Nosso assunto hoje é o quê? A divisão territorial. Vamos lá. Vamos saber o Brasil. Ele é o quê? Qual país? Brasil é o quê? No mundo. O Brasil é o quinto maior país do mundo, certo? Lembramos que cada país é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. O Brasil é o quinto maior país do mundo, certo? Em extensão territorial, né? Em territórios. Vamos lá. O Brasil, ele sendo o quinto maior país, nós temos o quê? República Federativa do Brasil, que quer dizer o nome oficial do Brasil. Nós falamos Brasil, mas ele tem um nome oficial. O nome registrado é o quê? A República Federativa do Brasil. E o nosso Brasil, ele é dividido em 26 estados e um Distrito Federal. Quem é o Distrito Federal? O nosso Distrito Federal é quem? Brasília, a capital do Brasil, certo? E nós temos o quê? Os estados e as capitais. Se você observar, olhando bem para o mapa, você vai ver que nós temos capitais e estado. Se você observar, tem um nome e próximo de um deles tem uma bolinha. Então, aquele que tem a bolinha é o chamado capital. E o outro nome que não só está próximo é o nosso estado. O mapa está bem esclarecido. Vamos lá, cada estado, ele é o que? Representado por uma sigla. O que é sigla? Siglas são duas letras, certo? Isso é sigla. Exemplo, nós temos o que? Vamos para Minas Gerais. Quais são as siglas de Minas Gerais? MG. Começando, as siglas são escritas com letras maiúsculas, certo, meus queridos? Por exemplo, Minas Gerais. E São Paulo? A sigla de São Paulo? SP. Siglas do Rio de Janeiro. Vamos lá? RJ. Ou seja, cada estado, ele tem a sua sigla. Aí nós temos nos estados as divisões territoriais. Divisões territoriais quer dizer a divisa de um lugar para o outro. Normalmente essa divisa, ela é mostrada para a gente através de uma grande placa. Quando você passar de um estado para o outro, você vê o nome lá, você lê a placa, você vai saber que é a divisa de um lugar para o outro. Porque quando ultrapassamos, sabemos em que local estamos. Então, através das informações pelas placas, certo? Nós temos o quê? O presidente. Nós temos o presidente. Quem que o presidente faz? Ele governa o nosso país. O presidente governa o país inteiro, ou seja, o nosso Brasil. Cada um deles tem uma parte que governa. Por exemplo, como o presidente governa o país, os governadores governam o quê? Os estados. É onde entra as divisões. Um governador, ele pode o quê? Favorecer o seu estado. Por isso que cada estado tem um governador. Porque ele vai trabalhar a favor para beneficiar melhorias para o seu estado. Então, cada governador só governa o seu estado.
Por exemplo, o governador do estado de Pernambuco, ele só vai fazer melhorias para o estado de Pernambuco. O de São Paulo só vai trazer melhorias para o estado de São Paulo. É aí que tem as divisas. Os governadores são divididos, cada um trabalha em benefício próprio do seu estado, certo? Então, divisão são os estados, dividido cada um no seu estado. Aí nós temos os prefeitos. Os prefeitos, eles governam o quê? Os prefeitos governam as cidades, que têm os limites de municípios territoriais, entre municípios. Por exemplo, o prefeito ele só vai trabalhar por melhorias e dominar os territórios, os municípios de Santa Maria do Cambucá. Ele não pode, por exemplo, o nosso prefeito, ele não pode trabalhar em benefício dos municípios de Vertente, dos municípios de Surubim. Ele só pode trabalhar para benfeitoria do nosso município, nosso prefeito da nossa cidade. Por isso, cada prefeito, ele tem os seus limites territoriais, ou seja, até tal local ele pode favorecer. Passando dali, ele não tem nenhum poder sobre uma outra cidade, certo, meus queridos? Cada prefeito, ele tem o quê? A sua cidade para governar e não poder governar outra cidade. Entenderam, meus lindos? Divisas é o governadores, que divisa até onde os estados, e os prefeitos são os limites municípios, certo? Esses são os nossos, onde nossos podem mandar, onde os prefeitos, agora o presidente não, o presidente manda no nosso país, ele domina o nosso país. Agora vamos lá, nosso país, ele está dividido em 5 regiões, certo? Tem 5 regiões no nosso país. Como eu falei, nós temos o nosso país, que é o Brasil, ele é dividido em 5 regiões. Nós temos a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul e Sudeste. Agora vamos saber um pouquinho sobre a região Norte. Região Norte, você é o quê? Temperatura elevada, elevada quer dizer um pouquinho quente, a temperatura. Temos floresta e tem os grandes rios. Essa é as características da região Norte. Vamos saber um pouquinho da região Nordeste. Região Nordeste é a nossa região, o nosso local. Nós moramos na região Nordeste. E o que vocês acham da região Nordeste? Ela tem temperaturas elevadas ou temperaturas semiúmidas? Semiúmida quer dizer baixa, bastante frio ou mais calor. O que nós temos as características da nossa região Nordeste? A nossa região é o que? Uma temperatura elevada. Claro que nós temos o que? Um dia está frio, outro dia está mais quente, mas a nossa característica é temperatura elevada, certo, meus queridos? Agora vamos para as Centro-Oeste. Centro-Oeste são o quê? São aquelas banhadas pelo mar, clima semiúmido, ou seja, a Centro-Oeste ela tem a temperatura mais baixa, diferente da nossa Nordeste, tá? E o Sudeste? As características da região Sudeste é uma característica mais o quê? Desenvolvida, mais economicamente, ou seja, tem mais movimentos de quê? De fábrica, de indústria, de comércio, mais gente, ou seja, é mais desenvolvida. As tecnologias são mais avançadas do que as nossas.
Por quê? Porque elas são as cidades onde elas acumulam bastante gente, tem bastante população. Por exemplo, as cidades são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Então essas acumulam bastante gente. Por quê? Porque o desenvolvimento de indústrias, de comércio, ou seja, economicamente é onde gira mais comércio, mais trabalho. Então ela é o que? A mais desenvolvida. E agora falta a região sul, para nós sabermos um pouquinho da região sul. Qual a característica da região sul? A região sul, meus queridos, é a mais fria de todas as 5. Ela tem a característica mais fria, porque o sul é o que? Onde tem bastante frio, onde exige mais aconchegante, onde exige mais roupas que esquente mais, porque o que? A temperatura é bem baixa. Enquanto nós temos uma temperatura elevada na Nordeste, a Sul tem uma temperatura muito mais baixa. Certo, meus lindos? O nosso assunto foi esse, sobre as divisões territoriais, e a atividade vai ficar para a próxima aula. Na próxima aula, vamos rever este assunto através das atividades. Certo, meus lindos? Beijos e até a próxima.